Então, se você está pensando em planejar, fazer um plano de ação para a tua empresa, tem que fazer antes um diagnóstico. Então, aqui estão as três principais ferramentas, duas delas com certeza você consegue aplicar, e a terceira, a última, é como se fosse ter um consultor na tua mão fazendo um diagnóstico e um planejamento para ti. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são essas grandes ferramentas para fazer um diagnóstico da tua empresa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu me chamo Gustavo Ferreira, eu sou doutor em Estratégia e Inovação e também o CEO da NOR. A NOR é uma consultoria focada em gestão estratégica e o que a gente vai ver aqui é muito do que a gente aplica nos clientes, a gente aplica em algumas empresas e nós mesmos também aplicamos muitas dessas ferramentas que a gente vai mostrar aqui para vocês. E hoje o nosso tema qual que é? É diagnóstico estratégico. A gente quer falar sobre diagnóstico de empresas, como é que você faz um diagnóstico na sua empresa. Então, antes de pensar em fazer um plano de ação, antes de pensar você fazer quero fazer o planejamento estratégico da minha empresa, faz um diagnóstico. É a melhor coisa que você pode fazer, porque ele é um ponto de partida para o seu planejamento, tá bom? Se esse assunto é interessante para ti, os outros vídeos também, não deixa de curtir esse vídeo, também te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, tá? Então nesse vídeo a gente vai falar de 3 formas para você fazer o diagnóstico da sua empresa. A gente vai começar com uma ferramenta simples, qualquer pessoa, qualquer empresa, em qualquer nível consegue aplicar essa ferramenta. Depois a gente vai entrar para uma matriz de análise um pouquinho mais elaborada. Então, quando a gente olha uma empresa de grande porte, uma análise mais organizacional, essa é uma ferramenta super ideal. E a terceira é um presente de coração que eu vou te entregar. Eu vou te mostrar como é que funciona e depois eu vou te entregar, então, uma forma de você fazer um diagnóstico de forma muito ágil, de uma forma mais especial, tá? É como se fosse ter um consultor aí contigo que vai estar te ajudando fazendo o diagnóstico e não só isso, te ajudando na elaboração de um plano, tá? Então fica comigo que eu vou te mostrar quais são essas 3 formas, tá? Então vamos para a primeira forma, tá? A primeira forma que a gente tem aqui, ela é super simples e eu gosto de aplicar ela muitas vezes quando a gente está começando numa empresa, está começando um projeto, a gente quer entender um pouco do cenário da empresa, a gente chama de retrospectiva. A retrospectiva, ela vem lá da agilidade, do Scrum, né? O Scrum, então, aquele método, né, de gestão ágil, que a gente consegue, então, tem algumas cerimônias, tem algumas práticas, e uma delas é a retrospectiva. Então, a gente pegou essa cerimônia e trouxe para o nosso dia a dia. Então, ela funciona muito bem, ela me lembra muito, quando chega no final do ano, que acaba acontecendo, tem as retrospectivas, né, na TV, tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que não foi tão bom, né, os destaques do ano, né, pô, faz uma reflexão, o que poderia ter sido melhor, né, para esse próximo ano que passou, como é que a gente pode refletir sobre aquilo que aconteceu e tomar melhores atitudes olhando para o ano que está vindo, tá? Então a retrospectiva ele tem esse ar de encerramento de ciclo e análise preparando o próximo ciclo. Super simples e se você nunca fez nada, talvez está aqui uma grande ferramenta, tá, que você pode utilizar. Primeiro, retrospectiva, eu vou olhar para trás, eu vou ver o que foi positivo, ou seja, o que foi bom nesse teu último planejamento, ou o que foi bom nesse último período que você está analisando. Você pode ter feito uma retrospectiva no começo do ano e agora você está fazendo uma, agora nós estamos em agosto, por exemplo. Então como é que foi de janeiro até agosto? O que foi bom nesse último período, ou o que foi bom nesse último planejamento? Mas o que eu vou escrever aqui? Eu posso escrever sobre processos, eu posso escrever sobre as pessoas, sobre o time, sobre ferramentas, sobre sentimentos de como eu estou me sentindo enquanto time, então não tem certo nem errado. Então aqui vale tudo que é opinião, porque a ideia é que as pessoas possam falar, né, ou pensar, refletir, pode até usar o post-it, anota no post-it, depois cola, agrupa aquelas ideias que são semelhantes, então o formato não interessa, tá? Então tem 1000 formas, a gente pode fazer online, pode fazer escrito, pode fazer até uma pesquisa se for necessário, mas como eu gosto muito da interação, né, das pessoas trabalhando junto, talvez um workshop trazendo isso, tá? Primeiro, pontos positivos, depois, pontos negativos, tá? Eu nunca gosto de chamar nas dinâmicas de pontos negativos. O que eu acabo fazendo? Eu gosto de chamar de pontos a melhorar, ou coisas que poderiam ter sido melhor, ou como diz ali, o que poderia ter sido melhor. Tá? Então isso aqui, porque quando fala pontos negativos parece que foi ruim, e às vezes não foi tudo ruim, às vezes foi só um momentinho que não deu tão certo, então eu gosto de chamar aquilo que poderia ter sido melhor.
né? Então, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, tá? E o terceiro, o que vocês imaginam? Sugestões para o próximo planejamento. Então, olhando o que foi bom e olhando aquilo que não foi tão bom, o que a gente vai sugerir, então, para o próximo planejamento? Potencializar aquilo que, então, é positivo, melhorar aquilo que não foi tão bom e botar em ação e prática no próximo planejamento. Super simples, super rápido, tá? Depois você me conta se é possível aplicar isso aqui no teu contexto, tá? Então, isso aqui não tem erro, nem prática, nem habilidade, não tem mágica, ó, não tem mágica aqui escondida, não tem nada, tá? É simples assim mesmo, tá? Funciona. E aqui uma informação importante, aqui às vezes funciona como um descarrego para a equipe, tá? A equipe quer botar para fora, quer falar, então muitas vezes isso aqui te ajuda no restante da tua construção, do teu workshop, porque o pessoal fala bastante e se sente aliviado por ter colocado as suas opiniões, suas ideias, depois toda a dinâmica funciona muito melhor. Por exemplo, tem casos que eu faço essa retrospectiva e faço na sequência a próxima, que é a que a gente vai ver agora, tá bom? Aproveitando, então, se você não é inscrito ainda no canal, por favor, te inscreve aqui no canal, né? Curte esse vídeo para o YouTube entender que ele é interessante, né? Isso também ajuda aqui a continuar produzindo mais vídeos aqui para vocês, tá? Vamos lá para a segunda. A segunda aqui é muito simples também, mas ela tem um penso, né, entre aspas aqui, penso diferente, tá? É o SWOT, né? A famosa SWOT, né? Então, muitas empresas, quando vão fazer o planejamento estratégico, fazem a matriz SWOT, o diagrama SWOT, a SWOT, enfim. Mas o que é isso? O que ela é? Tá? Ela é um pouquinho mais elaborada, que nem eu falei, em alguns casos eu faço a anterior retrospectiva e depois eu venho e faço a SWOT. O que é a SWOT? Ela então é um quadrante, né? Então tem 4 partes, 4 lados dela. Por um lado, eu vou olhar aquilo que são fatores internos da minha empresa e fatores externos da minha empresa. Depois eu vou ter aqui também pontos positivos, pontos negativos. E a partir disso eu vou montando essa matriz, tá? Então, aquilo que é fator interno e é um fator positivo, a gente chama de forças. Minha fortaleza, né? Ou strengths. O que é isso? Então, as forças que a gente tem, alguns chamam de fortaleza, enfim, mas é aquilo que está dentro da minha empresa, que já existe. Muitas meu time é muito legal, meu time é muito bom, a gente tem uma cultura boa na empresa, é um fator interno e é um ponto positivo. Ou então a tecnologia que a gente tem na empresa, algum processo, algum produto, a forma de vender, enfim. Se vocês perguntarem, né, aí na sua equipe, né, vocês já vão conseguir levantar bastante pontos positivos. Então aqui também é legal fazer, pode ser feito via entrevista, né? Então pode entrevistar os diretores, gerentes, pode fazer via pesquisa, não gosto muito. Eu gosto mesmo de um workshop, tá? Fazer um workshop, pega algumas pessoas, principais pessoas que conseguem emitir sua opinião, e a gente consegue fazer uma dinâmica para levantar fatores positivos, negativos, junto com a entrevista com mais alguns diretores, algumas pessoas diferentes. Então, um workshop, mais algumas entrevistas, consegue condensar, juntar tudo isso daí e ter aí um plano de ação aí, na sequência, tá? Então, se você tiver muita informação também quando estiver fazendo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar um vídeo aqui para você, onde a gente fala como analisar uma matriz SWOT usando inteligência artificial, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo que ele vai te ajudar como é que tu analisa todas essas informações. Tá? Então a gente sai aqui dos fatores positivos internos, a gente vai para fatores negativos internos, e aí eu estou falando da minha fraqueza, né? Então a minha fraqueza, né, que a gente tem não é tão bom. Por exemplo, nosso processo de atendimento é muito fraco, demora muito, o pessoal reclama. Tá aí um ponto fraco, tá aí uma fraqueza da minha empresa, eu preciso melhorar. Tá? Então pontos fortes, fortaleza ou forças, pontos negativos, a minha fraqueza. Depois, oportunidades. O que é oportunidades? Aquilo que está fora da minha empresa e é um fator positivo, tá? Então, aquilo que eu posso aproveitar, uma demanda nova de mercado, uma tecnologia que eu estou querendo aproveitar, ou algum produto novo que está surgindo no mercado, eu estou querendo reaproveitar. Em alguns casos, até, a gente pega alguma coisa que já é interna e eu quero potencializar. Por exemplo, eu já tenho um produto que ele é interno, mas ele é uma oportunidade de eu potencializar ele, fazer algumas mudanças, algumas melhorias. Em algum caso o pessoal fica meio assim, onde colocar, né? Coloco lá num positivo, como uma força daquele produto, mas eu quero pegar aquele mesmo produto e potencializar ele mais, ele vai se tornar uma grande oportunidade. Então às vezes o pessoal dá uma escorregadinha e coloca aqui também no fator externo. E eu digo assim, não vamos ser tão fixos na metodologia,
né, a ponto que a gente perca as ideias das pessoas. Então a gente cede um pouquinho e coloca nas oportunidades, tá? E o e o quarto, né, ponto é as ameaças. Ameaças é aquilo que é negativo e está fora do meu controle, ou seja, o governo, a política, o câmbio, né, alguma lei. Então isso aqui eu não tenho muita ação, tá? Então, quando a gente fala de ameaças, normalmente eu só consigo acompanhar, eu não tenho um plano de ação. Uma ameaça vai virar um objetivo estratégico meu? Não, não vai virar, porque eu não tenho esse controle todo, tá? Então ele vai ficar mais externamente. Então, para a gente pensar com isso daqui, a gente consegue já direcionar o nosso planejamento. Aqui eu fiz um levantamento, né, o diagnóstico daquilo como está a minha empresa. Analisando isso, eu consigo planejar o que eu vou fazer para melhorar as minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu vou utilizar, né, em função disso, né? E as forças, elas servem para potencializar, né? Então eu potencializo as minhas forças. Com as minhas forças eu vou ter mais força para fazer as oportunidades e para resolver as minhas fraquezas. Então a gente gira um planejamento muito em fraquezas e oportunidades e potencializando e não perdendo as forças que a gente tem. Fraquezas me lembra como é interno, me lembra muitas vezes processos internos, operação interna que eu tenho que melhorar o que não está funcionando, alguma questão muito da empresa, de fluxo. Quando eu falo de oportunidades, me lembra desenvolvimento de novos produtos, inovação, comercial, vendas, uma série de outras coisas para trazer mais vendas. Tá? Não quer dizer que isso é uma regra, mas é que na maioria dos casos é o que acaba aparecendo. Tá? E ameaças, o que eu faço? Eu posso ter alguma ação estratégica para acompanhar essa ameaça e não perder, né, de vista que se meu negócio depende do câmbio, né, o câmbio é uma ameaça para o negócio, então eu vou ter alguém monitorando o câmbio, porque isso pode impactar diretamente nos meus negócios, tá? Então estão aqui as duas principais formas que a gente utiliza. Em alguns casos a gente faz na sequência, que nem eu falei. Se você já usou uma ou outra, ou as duas, né, escreve para mim aqui, me diz qual foi a sua experiência, se deu certo, se funcionou, né, escreve SWOT aqui embaixo, né, quem já usou, para mim ter uma noção se o pessoal ainda está usando, né, porque a gente sempre acha que é uma metodologia nova, e a gente vai nas empresas, acaba usando e sempre funciona, sempre dá muito certo, e quando a gente às vezes não propõe, já teve uns dois casos, né, não vou mentir, uns dois casos, que a gente chegou, vamos fazer uma coisa diferente, diagnóstico, daí um diretor disse, a gente poderia fazer uma SWOT? Eu disse, claro. Poderia, vamos fazer. Então a gente acaba adotando muitas vezes ela, tá? Então, aqui foram essas duas formas que eu te falei, e agora eu vou te mostrar um brinde, um presente, algo incrivelmente fácil de você fazer. Eu vou te mostrar aqui brevemente como é que funciona, mas é um agente de inteligência artificial que vai te ajudar a fazer o diagnóstico da tua empresa, olhando a SWOT, análise de contexto do teu mercado, e vai te propor um plano, tá? Isso aqui a gente desenvolveu e eu tô te entregando de coração, tá? Então, tá aqui, né, como é que funciona, tá? Então, a gente desenvolveu um Custom GPT, tá? Então, é um GPT customizado que a gente utiliza em alguns casos, entrega para os nossos clientes, alguns consultores, então a gente acaba divulgando. Então, eu vou deixar o link para você acessar esse agente aqui embaixo, tá? Então, você vai entrar ali, vai falar com o nosso bot, vai passar algumas informações, depois ele vai te entregar o link. Quando você clicar no link, você vai cair nessa telinha aqui, tá? Então, a nossa especialista de estratégia, ele vai te guiar durante esse plano, só clicar em começar aqui e ele vai começar a te fazer algumas perguntas, te conduzindo num diagnóstico, né, uma análise de contexto da tua empresa, um diagnóstico, olhando a SWOT e no fim um plano de ação, tá? Então aqui ele já começa, vamos começar junto, qual o segmento ou área de atuação da sua empresa? Eu vou botar aqui, minha empresa é de biscoitos saudáveis. Minha empresa de biscoitos saudáveis, que ele precisa entender um pouco do contexto, né, que tu está trabalhando. Qual é a tua empresa? Qual é o teu principal desafio? Hoje, vendas online. Nosso desafio aqui é vendas online da nossa empresa. Tarará, qual é o objetivo que você gostaria de alcançar nos próximos 3 meses? Melhorar margem, por exemplo. Vamos lá, o que ele vai ver? Ótimo, tá? Melhorar margem é uma ótima estratégia, não adianta vender muito se o lucro não acompanha, né? Agora me diz, né? Ótimo, né? Ele falar né? Eu cuido para não falar né e o GPT vem e me diz né. Você tá com o negócio sozinho, eu tenho uma equipe. Eu e minha sócia. Pronto, 2 pessoas. Então ele já entendeu qual é o meu ramo, meus desafios,
qual é a minha estrutura, né? Pergunto se eu já acompanho alguma coisa, só faturamento, por exemplo. Tadadã, muito bom, esse é o meu começo. Comprar faturamento é uma visão clara. Agora sim, com base no que você me contou, vamos fazer uma SWOT específica para o seu plano sob medida. E agora ele vai entrar na SWOT. O que é? Pontos fortes, o que a gente viu ali? Pontos fortes ele até já sugere, com base no ramo que eu coloquei, né? Qualidade, embalagem, produto. Então aqui a gente pode ir comentando e falando tudo que a gente tem interesse. Ah, não quero editar tudo, tem aqui o microfonezinho para editar. Então você pode editar também aquilo que você quer que ele entenda. Ele vai te guiar em pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, ameaças. E no fim, ele vai te entregar um plano de ação com 90 dias de execução. Tá? Então experimenta, né, nosso GPT aqui, ele tem funcionado muito bem. Se tiver alguma coisa para aperfeiçoar, entre em contato com a gente, fala também. Não conseguiu acessar, né, procura aqui no link certinho, que eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar bastante, né? Nos ajuda muitas vezes, que a gente faz junto com o cliente isso aqui, ele acha o máximo. Isso aqui pode estar à disposição de você o tempo todo, tá? Então cada vez mais a gente tem trazido ferramentas de inteligência artificial para nossa consultoria, para os nossos clientes. Se você quiser saber mais ou quiser desenvolver isso na sua empresa, no seu processo, chama a gente tem um time de tecnologia que a gente trabalha com consultoria e com tecnologia. Na parte de tecnologia, focando em otimizar processos. No nosso caso aqui, otimizando uma construção de matriz SWOT, posso otimizar o atendimento, posso automatizar o processo de vendas, captação de lead. Então a gente tenta automatizar ao máximo para ganho de tempo e eficiência, para você poder focar onde? Na estratégia. Tá aí a nossa principal conexão. Tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não curtiu ainda, curte. Os links estão aqui embaixo, caso você queira acessar também o vídeo, acessar então esse material. Tá? Então não deixe de curtir, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo então, tá bom? Fica bem, fica com Deus e tchau!